Primeiro vídeo da noite que nós vamos assistir é uma coisa do Miller MLR sobre um filme que eu assisti há um tempo, mas ele é muito bom. Eu acho ele muito bom, assim, minha opinião pessoal. Eu acho ele interessantíssimo. Que é O Menu. Eu não sei se vocês já assistiram O Menu, mas é um filme bem pesado, bem sério. Ele é pegado. Nós vamos ver como ele é mais profundo do que nós imaginamos. Pessoas entram num restaurante em uma ilha exclusiva, cada um pagou $1.250 pelo jantar e nenhum vai voltar para casa. Isso, se você já assistiu, você já sabe disso. Mas o que a maioria das pessoas não percebeu, e eu vou provar aqui, é que o chefe Julian Slowik avisou exatamente o que ia acontecer desde a primeira. Sobre os horários da live, eles vão mudar ou algo do tipo? Não. Vou manter 18 horas até segunda ordem, até porque isso me dá espaço para ir até mais tarde, se eu quiser. Então, tipo, posso fazer menos live, né? Fazer só... eu faço só segunda. Mas aí também eu pego de 6 e vou até 10 horas da noite. Entendeu? Dependendo do engate. Mas o menu é muito bom. Cena, em cada prato, em cada fala, em cada detalhe do cardápio. E tem mais, uma das personagens resolve tudo com um pedido de $9,95, enquanto os outros estavam morrendo tentando entender a arte do chefe. A chave da sobrevivência dela era um cheeseburger. Pois é, um cheeseburger. Onde você... Resumindo este filme em 30 segundos ou em 1 minuto. Basicamente era um cara malucão cheio de um monte de... que ele odiava, e ele meteu todo mundo numa ilha pra poder, todo mundo com culinária, etc e tal, mostrar que a complexidade não era mais nada do que nada além da hipocrisia desses retardados que ficava tentando complexar tudo, mas na verdade não apreciavam bosta nenhuma. Você vai ver o filme O Menu de um jeito completamente diferente. Cada prato é uma mensagem, cada detalhe é um julgamento. Se você prestar atenção, o filme já conta o final desde o primeiro minuto. Se vocês não assistiram, assistam, tá? É claro que tem uma classificação indicativa que eu não faço a menor ideia de qual é, mas se você tiver dentro dela, ou se às vezes se você não tiver, assistam. Começa com os convidados chegando de barco, e logo de cara já tem o primeiro detalhe. Quando Elsa guia os convidados pela ilha, ela é acompanhada por cabras. Isso não é decoração. Um bode de Judas é um animal treinado para conduzir o rebanho com calma até o matadouro. Os convidados são literalmente o gado sendo levados pro abate, sem saber o que está por vir. E o roteiro... Eu acho que o nome é autoexplicativo, né? Tem Judas no nome? Eu acho que faz alguma coisa. Seria eu, Jesus? Pode estar errado, né? Reforça isso logo em seguida. Elsa chama Margot por um nome errado, o nome da mulher que deveria estar ali no lugar dela, e se incomoda o chefe Slow. Eu falar que é o filme do Epstein. Não, até que... Não. É diferente. Logo de cara, é a primeira rachadura no plano dele. É outro tipo de ilha essa daí. Sabe? Ilhas diferentes. Comidas diferentes. Quando fazem o check-in na chegada, Tyler não consegue dizer o sobrenome da Margot. Essa aqui é... Sou a Margot. Parece que ele é só um cara distraído e arrogante. Sou a Margot. E você? Eu sou o Adoçor. Mas não, ele não é. Porque ela é uma acompanhante profissional que ele contratou. Ou ela não falou o sobrenome pra ele, ou ele nunca nem se importou em perguntar. E isso muda tudo nas cenas seguintes. Falando na Margot, reparem nas primeiras trocas de diálogo entre ela e Tyler. Cada um tem um duplo sentido que só aparece quando você sabe que ela é uma acompanhante. Quando Tyler manda a Margot parar de reclamar do preço de $1.250, ela responde: Ai, o dinheiro é seu. Ela não tá falando da conta do restaurante, ela tá falando que o Tyler tá pagando pelos serviços dela. E quando o Tyler grita que é ele que tá pagando, é a mesma coisa. Quando Margot diz que não importa se o chefe gosta de Tyler, ai meu Deus, porque ele tá pagando por um serviço, ela está descrevendo a si mesma e não o restaurante. A porta de prata que se fecha atrás dos convidados, né, entrar no restaurante, não é só um cenário, é o símbolo de que dali pra frente eles não são mais clientes com livre-arbítrio, mas sim ingredientes. Vocês vão entender. Na casa do chefe tem um recorte de jornal dizendo que ele trabalhou num restaurante chamado Tantalus. Na mitologia
Ramona Flowers, do Scott Pilgrim. Pode lembrar vagamente, mas eu acho que... Mitologia grega, Tântalo matou o próprio filho e serviu aos deuses. Como punição, ele foi condenado a ficar eternamente com fome e com sede. A comida e a água sempre fora do alcance. O chefe Slowik também sacrificou a sua paixão para servir a elite. E agora toda a comida e toda a bebida não tem mais sentido para ele. Há exatamente 12 How did we survive Isso é the muito crash Ramon. through this Olha. shadow and ice? Every step through this convidados no jantar. É uma referência direta aos 12 apóstolos. É a última refeição antes da morte. O primeiro prato é feito com vieiras e água do mar. O chefe Cara, isso não parece comestível, tá ligado? descreve os ingredientes como eternos e o homem como apenas um passageiro. A fala do chefe no primeiro prato é um prenúncio direto. A vida dos convidados ali é temporário e o homem sem um ecossistema não é nada. Eles tomam tudo como garantido, inclusive a própria existência. Margot pede Knives, tchau. Eu já não sei. para comer apenas uma ostra simples, sem o caviar de limão. É um pequeno detalhe, porém tem um enorme significado. Ela é a única dali que não precisa do espetáculo. Ela quer a comida e não o status. Mas o segundo prato, que é a primeira declaração de guerra do chefe. Pão sem pão. Um prato que serve Pão. todos os ingredientes, né, com os acompanhamentos, manteiga, sal, imersões, mas sem o principal, que seria o pão. E quando ali os tech bros, né, tentam usar o famoso "você sabe quem a gente é" para conseguir o pão de qualquer jeito, a Elsa acaba humilhando os três na frente de todo mundo, como se não fossem nada. O pão é historicamente o alimento do homem comum. Slowik Eu adoro o fato de que você serve tudo para colocar no pão, exceto o pão. E essas porcarias desses pratos minimalistas me irritam muito. Porque você sempre vê uma porcaria do negócio, o pratinho é desse tamanho aqui, ó. Tipo, você tem um prato gigantesco, a comida é isso aqui. Pô, tô com fome, meu irmão. Serve esse troço direito. Isso é tão aprofundado. tá dizendo: se vocês acham que são tão superiores ao povo, então não merecem comida de plebeu. É o que comam o bolo, só que ao contrário. A elite, ironicamente, fica com fome, exatamente como aqueles que ela despreza. Reparem na reação da maioria dos convidados. Eles adoram o conceito, chamam de inovador, de desconstruído, mas na verdade eles estão sendo humilhados sem nem perceber e aplaudindo de pé. Só a Margot É ridículo isso. É realmente... Os caras estão sendo humilhados, eles ficam... o conceito desse prato é muito interessante. Ah, tomando. Eu odeio quem faz isso, mano. Porque você superestima uma coisa que tá sendo pobre de conteúdo. E aí você tá botando lá em cima um negócio que, sei lá, é um monte de mão numa tela, que o cara colocou a mão na tinta e colocou na tela, e na tinta e na tela, e na tinta e na tela, e você tá falando... arte. $10.000. Vai cagar, pô. percebe o que tá acontecendo. Ela até sussurra pro Tyler. Ele praticamente te insultou. E ela tá certa. O trigo usado no prato veio do Terra Shep Grain Project, um projeto real de preservação de grãos da Califórnia, um detalhe real num prato fictício. Aqui é onde o jantar vira julgamento. O chefe compartilha um trauma de infância. Aos 7 anos ele esfaqueou a coxa do pai com uma tesoura de cozinha para impedir que ele enforcasse a mãe dele. E esse prato é baseado justamente nisso. As tortilhas não são comidas, são provas, gravadas a laser. Cada um contém os crimes específicos que cada convidado tem ali, né? Registros de fraude fiscal. Olha que coisa maravilhosa, mano. Você imagina dar uma tortilha pro cara com sonegação fiscal. E aí tá escrito Ney. Contas nas Ilhas Caimã, evidências e traições. No início do filme, Anne diz que Margot se parece com a filha dela e de Richard. O Richard nega imediatamente e fica vermelho. Parece até um ciúme comum. Mais tarde, Margot revela a Slowik que o Richard era cliente dela e que ele pagava pra ela fingir ser a filha dele. Anne sabia e Slowik Pois sabia é, também. né? Quando o Soren, né, um dos tech bros lá, ameaça fechar o Hawthorne na manhã seguinte por causa das provas da tortilha dele, Elsa responde friamente: isso não será necessário. O restaurante já ia ser fechado aquela noite de um jeito definitivo. A Elsa sabe disso. Todos da equipe sabem, menos os convidados. Grande parte A frieza e tranquilidade com a qual todos os funcionários trabalharam junto desse chefe pro desfecho desse filme é absolutamente
cinema. Do monólogo de Julian durante o prato de tortilhas foi improvisado por Ralph Fiennes. No set, o diretor do filme incentivava os atores a improvisar sempre que a câmera estava sobre eles. O quarto prato é criado pelo Soul Chef Jeremy, e Jeremy retira, a própria vida na frente de todo mundo, enquanto a cozinha continua funcionando normalmente ao redor dele. Não é um acidente, é uma declaração. Jeremy era talentoso, mas, nas palavras do próprio chefe, não era brilhante, e toda a sua vida foi uma corrida impossível para atingir uma perfeição que servia pessoas que nunca estariam satisfeitas. O tiramento de vida de Jeremy é a representação máxima da pressão que a indústria de alta gastronomia coloca sobre os seus profissionais. De novo, verifique a classificação indicativa. Eu não quero que vocês saiam daqui, sei lá, com... É melhor você assistir esse filme com bem descrição. Eu esqueci de mencionar isso daí. Será que tem problema? 8 horas, por dia, durma em escritório espartano, obedeça cegamente. Quando não for brilhante o suficiente, ninguém vai pausar o serviço. E isso não serve só, para a indústria gastronômica. É o mercado no geral. Às vezes a gente acha que é insubstituível em algum serviço, mas na verdade, se a gente sair de lá, outro dia vai estar outra pessoa trabalhando, fazendo a mesma coisa que você. E pode reparar, que a equipe pode fazer pior, mas vão fazer. Não para, não chora, não reage, apenas continua emplatando. Isso não é insensibilidade, é o produto de um culto onde a missão é maior do que qualquer vida individual, incluindo a deles mesmos. Nicholas Hoult teve que comer tanto pão durante o dia de filmagem que a Anya Taylor-Joy apelidou o evento de Breadgate. O nome ficou famoso no set. Aqui o chefe para tudo e explica o porquê de cada pessoa estar ali. E o roteiro foi construído em cima de uma estrutura que a maioria não percebe. Cada mesa representa um dos 7 pecados capitais. Tem a ganância, que seria... Não, aí eu realmente mosquei nessa. Ali os Tech Bros, que desviam dinheiro. Existe a mesa da gula, que é onde tá o Tyler, disposto a morrer pela experiência gastronômica. Tem a mesa da luxúria, onde tá o Richard, que ele traiu a esposa e tinha fetiche com acompanhantes. Tem a inveja, que é o Jorge Dias, ator decadente que quer de volta a fama perdida. Tem a soberba, que é a mesa da Lillian e do Ted, que acreditam que o espetáculo é feito só pra eles. Tem a preguiça, que é a mãe de Slowick, omissa de não é dos abusos que o mesmo. filho sofreu, e tem a ira, que é o staff ali, da cozinha, que executa o plano de vingança. Lillian, a crítica gastronômica, destruiu carreiras de chefes talentosos com crítica. Classificação em 16 anos, não é pra menos. Como é que Demon Slayer pegou 18 anos se isso aqui é pra 16? Pretenciosas, inventando termos como talássico para justificar o próprio poder. Jorge Dias, que é o ator, o Julian odeia ele porque passou seu único dia de folga em meses assistindo a um filme horrível dele. Se por acaso isso vira moda e alguém assiste um vídeo meu e não gosta, provavelmente eu estaria morto também. John Leguizamo baseou o personagem dele no Steven Seagal, com quem teve uma experiência horrível nas filmagens de Decisão Crítica de 1996. Até a referência de George, de ter interpretado um cozinheiro no filme é uma piada direta com o papel de Seagal em A Força em Alerta. E o Tyler repara nele ao longo de todo o filme. Quando os outros estão em pânico, ele tá tranquilo, tá até feliz, E isso até parecia ser obsessão de fanático ou algo do tipo, mas revela algo bem mais sinistro. Tyler não é só fanático, ele foi avisado com antecedência do que ia acontecer. Informou o chefe Slowick sobre tudo e trouxe Margot sabendo que ela perderia a vida junto com ele, apenas para não perder a chance de jantar no Hawthorne. Cada vez que ele faz referência à morte, como eu morreria por isso, não é figura de linguagem. Ele sabendo do desfecho. O momento que o chefe obriga o Tyler a cozinhar é a destruição final dele. Tyler sabe o nome de cada técnica, de cada ingrediente, de cada temperatura, mas quando ele precisa criar, ele não consegue nada, porque ele nunca amou a comida. Ele amava o status de amar a comida. Depois disso, o chefe sussurra algo no ouvido do Tyler. Ninguém ouve. E Tyler vai, para retirar a própria vida. A teoria mais aceita é que Slowick disse a Tyler a verdade que ele já sabia. Que ele nunca seria um artista. Que era só um consumidor disfarçado de apreciador. E agora vem a Margot. Ela é a única convidada que Slowick não tinha planejado matar. E ela sobrevive por um motivo que vai muito além do cheeseburger. Na cabana privada de Slowick, Margot encontra fotos de toda a carreira dele. Em todas, ele está sério, parece entediado, parece perfeito, exceto em uma fotografia de quando ele era funcionário do mês de uma hamburgueria em 1987 com a avental de Kiss the Cook. É a única foto onde ele tá... O único momento onde ele tinha a felicidade de cozinhar.
rindo de verdade e parece estar feliz. No começo do jantar, Tyler faz um grande alarde ao notar a Pacojet, que é uma máquina cara usada em alta gastronomia, sendo usada na cozinha. Margot, lá fora do Brasil é um nome muito elegante e bonito, mas aqui pra gente é meio estranho, né? A gente Você tem faz isso estranheza. Agora, o Tyler é um dos caras mais chatos desse programa. Tem gente muito chata, insuportável aí, mas ele se faz absolutamente ridículo. E o fim dele é muito apropriado. Uma Pacojet? Né? Mais tarde no filme, a Margot usa exatamente essa máquina para derrubar a Elsa e escapar da cozinha. Em uma parte do filme, o Slowick grita que não há substituições no Hawthorne, enquanto manda matar alguém por ter pedido uma substituição no cardápio. O que quase ninguém conecta é que Tyler trouxe a Margot de última hora no lugar de outra pessoa. Ela é literalmente uma substituição no menu. Isso pode ser parte do motivo pelo qual o chefe, poupa ela. Ela é a própria contradição viva do sistema dele. No roteiro original, Tyler não se tirava a própria vida depois de ser humilhado. Ele aceitava a oferta de Slowick de aprender, entre aspas, e passava o resto do jantar lavando pratos, ignorando completamente a tentativa de Margot de fugir com ele. A Anne, a esposa de Richard, a equipe sabia que ela era uma vítima. Quando eles cortam o dedo anelar do Richard e entregam o anel para ela, é um gesto simbólico de liberdade, um empurrão para que ela finalmente saia de um casamento destruído. Durante uma pausa no banheiro, Margot vê pela janela as asas de anjo sendo preparadas pro prato dos investidores. Ela não entende muito bem na hora, mas o que ela vê é o instrumento de morte que será usada nos Tech Bros mais tarde. Margot enfrenta o chefe Slowick com uma única coisa que pode destruí-lo: a verdade. Ela fala que a comida dele é feita com obsessão e não com amor, que ela ainda tá com fome e pede um cheeseburger simples, e com batata frita, de uns $9,95. Não é só um pedido de lanche, é uma operação cirúrgica psicológica. Ela tá pedindo ao chefe que volte a ser o garoto feliz, da hamburgueria que ela viu na foto mais cedo. Um cheeseburger. Prost descreveu como um Ele aroma ou faz o sabor melhor pode hambúrguer transportar instantaneamente para uma memória do passado. Margot dá isso pro chefe Slowick, pedindo cheeseburger. Ela ativa a única memória em que ele era genuinamente feliz. E um hambúrguer simples de $9,95 faz o que nenhum prato de $1.000 conseguiu. E aqui tem uma camada que pouquíssimas pessoas perceberam. Margot e Slowick são parecidos. Ambos vendem seus serviços para pessoas ricas que os tratam como objetos. Ela entende a exaustão dele porque vivem praticamente a mesma coisa. E pedindo esse cheeseburger, ela não tá só sobrevivendo, ela tá devolvendo ao chefe algo que pessoas ricas roubaram dele. A fuga dela é cirúrgica. Ela pede pra viagem, paga a conta e sai legitimamente antes do grande final. E o chefe deixa ela embora. E não por fraqueza, mas sim por respeito. Ao contrário de todos os pratos do filme, que eram reais, mas mortos, entre aspas, visualmente, o cheeseburger de Margot era genuinamente gostoso. Todo o elenco ficou com tanta fome assistindo a Anya comer que John Leguizamo pediu hambúrgueres e batatas fritas do Five Guys pro set inteiro. No barco, enquanto ela come, dá pra ouvir ao fundo o aplauso do chefe. É o único momento em que ele aplaude alguém, não por obrigação, mas por respeito genuíno. O chefe Slowick descreve o s'more como a maior abominação ao paladar humano. É um biscoito seco, chocolate barato, açúcar gelatinizado, é tudo que ele despreza. E é exatamente por isso que ele escolheu isso como prato final. Os convidados são vestidos com coletes de marshmallow e chapéus de chocolate. Eles se tornam literalmente os ingredientes da sobremesa e aceitam, chamam-no de chefe uma última vez. Logo no início, Elsa menciona que os cozinheiros nunca queimam nada intencionalmente, a menos que seja necessário pro menu. O filme termina com todos na ilha Hawthorne queimados até a morte. Era necessário pro menu. No começo do jantar, Slowick diz que cada convidado deve se considerar ingrediente num conceito de degustação. No final, eles se tornam literalmente parte do prato final. E o chefe também... E o pior é que todos eles, não é que eles desistiram de fugir, é que eles aceitaram a verdade. E isso é bem mais pavoroso e destruidor. É a ideia de que eles aceitaram seus crimes e seus pecados de tal forma que eles viram que, olha, se eu sair daqui, eu não vivo. Da mesma forma. Já sei o que vou comer vendo esse filme. Cara, pior que o cheeseburger, ele só vem no final e assim, a sua boca já tá tão amarga da sensação tensa de que o filme proporciona,
de que você não fica exatamente com fome, porque nenhum dos pratos dá fome, entende? Eles mais te tensionam mesmo. Eles te deixam com aquela... Todo o envolvimento do filme faz você ficar pressionado. É tudo muito cirúrgico, é muito tenso, é muito denso e é muito profundo. Tanto que quando ele resolve chamar atenção, ele vira e faz uma única palma ressoante. É como se você assistisse a um filme de terror, mas o terror não tá no físico, não tá no assusto, tá no que vai causando em você. E até o momento final, onde você tem um alívio do simples, você enxergar que o simples era o que ele queria o tempo todo e ver a Margot fugindo. Assim, agora vocês têm o contexto desse filme, mas eu ainda convido vocês a assistir, porque vale muito a pena. Eu tô com vontade de assistir de novo, pra vocês terem uma ideia, porque é um conceito genial. Verdadeiramente genial. Ele se retira, né? A própria vida dele. Ele não foge, não escapa. Ele se torna parte do que despreza para completar a obra. É o sacrifício final do artista que não consegue mais separar a arte da destruição. A cena final do S'mores é uma homenagem a uma sobremesa do chefe Grant Achar, do restaurante A Linha em Chicago, que foi apresentado no episódio de Chef's Table. O criador de Chef's Table, o David Gelb, foi o próprio diretor da segunda unidade do filme, responsável pelas cenas de comida em câmera lenta. Esse foi o vídeo. Caso tenha algum detalhe que eu deixei passar e não coloquei no vídeo, deixa no... Só se for o Ratatouille escrito, feito com aquelas músicas diabólicas. Cara, se terminasse o filme com essa música ia ser genial. Eu entrei na pira, desculpem, me passei.